momento de eu vir aqui a Goiânia, só por questão de finanças. Então, o professor Oswaldo já me comprou algumas propriedades e eu vim hoje para ver as condições. De fato, eu achei muito bem. E minha intenção também é ajudar o Oswaldo e me manter melhor de que me mantinha na Bahia. Bem, o que me traz aqui no estado de Goiânia, o motivo este de suspender esse esporte de capoeira, conforme já está divulgando por um professor que é aluno meu, chamado Oswaldo Souza, de maneira que não deixei minha terra por ser uma terra ruim. Sim. Vim por motivo de finança. Quer dizer que aqui em Goiânia eu achei mais apoio do que na minha própria terra. Vim ao Estado, motivo que pretendo conseguir essa escola da capoeira regional junto ao professor Oswaldo. E também outro folclore que existe na Bahia, eu tenho vontade também de botar aqui em Goiânia. O motivo de eu sair mais da minha terra, por questão de finança, vi que não dava o campo mais para manter minha família e por esse motivo arribei de lá. Senhor,
Muito bem, então eu defendo esse ponto. Agora, defendo também um outro ponto, que já é um pouco mais difícil para esse pessoal da senzala, por razões de sentimento, de emoção. Né? O mestre Pima, que eu tive no Brasil e a honra de conhecer, era uma figura magnífica, né? E impressionou muito, de maneira muito marcante a todos os seus alunos. Né? E, por uma razão que ainda não foi muito bem explicada, ele treinou muita gente de classe média, que, com o passar dos anos, virou doutor, virou general, médico, isso e aquilo, e que trataram de...
O engenho de outrora, o esforço, o labor, a fibra, a resistência, a tenacidade do escravo forjavam a riqueza do Brasil. O preto labutava e sofria, mas também cantava e dançava. Quando se libertava da moenda, onde escorria o seu suor, às vezes o senhor permitia que folgasse. O batuque era uma diversão predileta. Os cativos, nas suas danças e nos seus cânticos, expressavam a saudade da terra-mãe. As esperanças frustradas. Os anseios de libertação. Que agrupados e confiantes invocam os poderes dos orixás a fim de torná-los invulneráveis frente aos perigos e aos adversários nas lutas iminentes. O capoeirista apela para todos os músculos. Utiliza-se de todos os recursos de ação, desde a cabeça, que desempenha um papel importante na investida, até os pés, que no desenrolar da pugna tem um valor enorme no ataque imprevisto. Entre os 10 e 12 anos de idade, já principia a exercitar-se na arte da capoeira. Ao som do bode, pandeiro e de outros instrumentos, pulam os seios, bamboleiam os quadris das baianas que no samba de roda, com as suas contorções, os seus meneios, desafogam instintos lúbricos, deliciando os espectadores. Piedade, Europa na grade da cadeia. O preso na escura, passa de uma candeia. Acham alguns entendidos que a capoeira entrou no Brasil com os negros bantus de Angola. Há quem sustente que nasceu na terra de Pindorama. O que é certo é que a história da capoeira está entrelaçada à história do Brasil. Ora surgem os capoeiristas prestando serviços valiosos à nossa pátria, ora aparecem como causadores de motins, rixas, conflitos. Vou explicar como é feito os berimbau verdadeiros. Madeira tirada no mar por 15 dias, depois de seca, a madeira chamada beriba. Então se bota um pedaço de couro, mete-se o arame e depois passa uma pulsa de verniz. É a única coisa. Não é como os berimbau de Angola, que eles tiram a madeira verde, pintam e vendem aos turistas pelo bom berimbau. No entanto, o berimbau autêntico, verdadeiro, são esses. São esses que eu faço. Vamos ouvir agora o hino da capoeira regional da Bahia, tocado pelo mestre Lima.
nome, é um só, porque o nome mato, o nome capoeira vem de mato, justamente os escravos fugidos das fazendas, dos engenhos, se ajuntavam lá no mato e lá iam treinar. Eu não sei por que pegou o nome capoeira. Sem dúvida era eles dizer, vamos treinar na capoeira, e pegou o nome de capoeira, porque o nome capoeira vem de mato. Aqui nós, não sei se vocês aqui no Rio conhecem, que capoeira é mata. Se é uma mata alta, é uma capoeira alta. Se é uma mata baixa, é uma capoeira baixa. Se é uma mata fechada, é uma capoeira fechada. Se é uma mata rala, é uma capoeira rala. É por isso que capoeira, tanto faz a regional como a Angola, é a mesma coisa. Mas ela, em nome, em tipo de exercício, de uso, ela se divide. Agora, a respeito do Mestre Bimba, ele, naquele tempo, ele criou a regional, mas não como capoeira regional, ele criou uma física regional. Eu não sei se o Jair sabe disso, ele pode afirmar isso. E até o nome Centro de Cultura Física Regional. Pois é, pois é. Regional baiana. Foi uma fusão que o Bimba fez, uma fusão que ele fez na capoeira de Angola, o batuque, que era uma forma subsidiária da capoeira. Não, é só isso, depois a gente continua, Pablo. É só para esclarecer. Quer dizer, a luta regional baiana, era a luta regional baiana. Tinha esse nome de luta regional baiana porque era só conhecida na Bahia, depois foi que se propagou pelo Brasil afora, né? Então o Bimba fundiu a capoeira de Angola com o batuque, que era uma forma complementar, uma forma subsidiária da capoeira. O pai do Bimba era batuqueiro, então ele intercalou na capoeira todos os golpes do batuque e enriqueceu a capoeira e criou uma metodologia de ensino. Quer dizer, o mérito dele é esse. O mérito do Bimba é esse, né? Quer dizer que o Pastinha aprendeu a capoeira com um descendente de africano, né? Você fala aí, né? Mas eu quero lhe perguntar o seguinte, não sei se você sabe disso, mas quem iniciou o Pastinha, na prática da capoeira, foi o mestre Livino Diogo. Quem? O mestre Livino Diogo. O mestre Livino Diogo. Não foi não. O mestre de Sebastião foi um africano, eu estou esquecendo até do nome dele agora, mas eu tenho o nome dele. Até na rua da Poeira. Porque eu me recordo que lá na Gengibirra. Ah, mas ali ele já estava fora da capoeira e levaram ele para lá, para esse grupo de capoeira, e lá entregaram. O grupo da Gengibirra. Mas esse grupo da Gengibirra era liderado pelo Livino Diogo. Era um guarda civil. Era o Livino Diogo e o Noronha. Mas lá já foi um grupo, ele foi levado para aquele grupo. Foi levado por quem? Por o aluno dele, Aberré. O Aberré? A Aberré foi aluno de Pastinha. Ele era amigo de Bimba, você sabia disso, né? Eu sei. Você sabe que o Aberré era muito amigo de Bimba, né? O Aberré, naquela competição que teve na Bahia em 35, no Parque Odeon, né? Onde houve aquelas lutas de capoeira e tal, o Aberré jogava capoeira com Bimba ali para apresentação pública, né? O Aberré, né? Mas ele foi aluno de Pastinha. Eu tenho até uma fotografia guardada em casa, né? Com o Aberré e o Bimba, tá vendo? Lá nesse Parque Odeon em 35. E você falar isso, eu agora lembrei daquela fotografia que a gente tirou lá no simpósio, eu, você e Bimba. Agora só tem o papelzinho, não se divulga mais nada. Tinha uma repressão na Bahia, e é muito a capoeira já está disseminada na sociedade, né? Existia realmente. Tinha repressão? Muita coisa. Tinha muita repressão.
Bem, não sei nem explicar. Capoeira é um tipo de um folclore que chegou no Brasil e tem muito a ver com a Bahia, certo? É uma coisa muito típica da Bahia e é pouco divulgada aqui, é pouco divulgada e pouco lançada para lá para fora. É muito difícil você tentar limitar e dizer o que é capoeira, porque capoeira você tem que compreender a filosofia que existe dentro da capoeira, a arte que é a capoeira. Então a capoeira, ela te dá praticamente alicerce para um todo. Te dá alicerce, sabe, para você praticar até um trabalho de teatro, para você praticar, sabe, um trabalho de educação física, te dá alicerce para você praticar todo um processo e te dá também alicerce para a sua própria conduta no dia a dia, sabe. Por isso a capoeira é uma coisa muito ampla, a gente não pode resumir capoeira. Capoeira é a fusão de corpo e mente. Foi justamente a forma que o negro encontrou de lutar contra a opressão do colonizador, que não queriam só deles o trabalho, queriam deles também a subserviência. E o negro não suportou ser subserviente e lutou com a capoeira para sair disso. Capoeira, o nome capoeira é origem de mato, mas que essa luta que se faz hoje, chamada de capoeira, porque ela foi iniciada no mato, por isso tem o nome de capoeira. É uma luta dançada e um esporte como um outro qualquer. A capoeira é um esporte de luta e dança. Capoeira é dança. Dança, alegria e ódio. A capoeira se instalou no Brasil com a chegada dos africanos. Os africanos aqui no Brasil, eles tiveram várias manifestações culturais. Umas eles trouxeram diretamente da África, outras eles trouxeram da África e recriaram aqui, e outras inventaram diretamente aqui. Então a capoeira está num desses três esquemas, porque até o momento não se foi detectada capoeira em nenhum país africano. Podemos, assim, em princípio, sem até que exista uma documentação ou uma prova de ter havido em algum lugar, pode-se pensar da capoeira ser uma invenção dos africanos aqui no Brasil, como muitas outras manifestações, como a foché, por exemplo, que é uma invenção puramente africana aqui do Brasil. Então a capoeira é largamente difundida entre os negros aqui no Brasil, que eles eram uma espécie de brincadeira, vadiagem, como eles chamavam, que se fazia o ano inteiro e o dia inteiro, sempre na hora de folga, isso era feito. Isso sem se contar nas festas populares. Toda festa popular de Largo tinha que ter capoeira. Na festa da Conceição, eles se reuniam na rampa do mercado, na festa de Santa Luzia, no Cais Dourado, e no Bonfim, na Baixa do Bonfim. No Carnaval se encontrava grupo de capoeira ali no terreiro, e assim sucessivamente. Quer dizer, era o divertimento durante o dia no local de trabalho. Quer dizer, havia um trabalho intenso dos negros que era estiva. Então uma grande parte dos negros eram estivadores, trabalhavam no porto. E no horário de folga, eles estavam, enquanto aguardavam o serviço, estavam jogando no cais do porto, fazendo a vadiagem e assim sucessivamente. Fora disso, nos fins de semana, sábado, domingo, feriado, essas coisas todas, nos bairros, que no centro, bem perto da polícia, sempre a capoeira foi perseguida. Então, nos bairros da Liberdade, sempre bairros afastados, era diversão. Ou era samba de roda, samba de pratos, diversos tipos de samba, ou então roda de capoeira.
quando começaram a ser castigados, começaram a fugir e formar os quilombos, que eram agrupamentos de negros, inclusive o quilombo mais famoso foi o quilombo dos Palmares, onde reinava o Gangazumba e depois o Zumbi, que o Gangazumba era tio do Zumbi, ele deu um golpe de Estado lá e ficou mandando naquela coisa ali. E afirmavam alguns historiadores que os negros atacavam as expedições que iam lá acabar os quilombos com golpes de cabeça, de pés e pulos, e isso se deduziu que a capoeira era utilizada nesses combates. Só que, depois de muito tempo, quando os escravos foram libertos pela Lei Áurea, esses escravos e essas pessoas, esses negros, passaram a viver na sociedade marginalizada, sem oportunidade, como qualquer detento que depois é solto, sem oportunidade de emprego. E passaram a ser utilizados como recurso de políticos, para acabar campanhas, esse tipo de coisa, e viraram marginais. E aí forçou a que Deodoro, com a República, colocasse a capoeira no Código Penal, num artigo que diz dos vadios e dos capoeiras, e que havia pena de deportação para Fernando de Noronha e se fosse estrangeiro para fora do estado. Essa coisa ficou por um certo tempo, até 1936, quando o mestre Bimba foi convidado pelo então interventor Juraci Magalhães para fazer uma apresentação no Palácio da Aclamação para os convidados dele. Inclusive o mestre dizia que ao pessoal da academia, se eu não voltar, vocês continuam com o trabalho, que ele achou que você ia ser preso porque a coisa era proibida, mas era para dar uma apresentação. E logo depois, em 53, ele no Palácio se apresentou para o presidente Getúlio Vargas e se apresentou também em 36 no desfile cívico do 2 de julho. Então a população passou a ver que a capoeira não era nada disso. Se as autoridades gostavam, então por que não seria bom para o povo também? E passou a repressão a ser mínima e aí a proliferar o número de academias existentes hoje no Brasil. Capoeira é uma diversão e também um instrumento de luta. Ela tanto serve para se divertir, para defender e para atacar. Então, no momento que o negro precisava, ele usava. E isso não fazia, como que diz, cerimônia disso. E a polícia, pelo pretexto de perseguir qualquer coisa de negro, fosse festa, fosse capoeira, fosse candomblé, ela perseguia mesmo. E a capoeira era uma delas, era muito perseguida e não tinha vez mesmo. Tanto assim que tem um toque de berimbau, porque naquele tempo existia, hoje que está vendo a polícia com 2 soldados montados, naquele tempo era uma média assim de 7 a 10, coisa chamada esquadrão de cavalaria. Então, o esquadrão de cavalaria que fazia patrulha na cidade, que não existia rádio patrulha. Então, quando eles estavam jogando capoeira, ficava em algum lugar que avistava de longe o esquadrão de cavalaria, ele então dava um toque no berimbau chamado cavalaria. Tem um toque chamado cavalaria que aí, então, todo mundo dispersava, já sabia que era a presença da polícia. Existiram algumas personalidades da nossa história que praticavam capoeira. Por exemplo, uma das personalidades conhecidas que praticavam capoeira era o Coelho Neto. O Coelho Neto, inclusive, fez artigos defendendo a capoeira. O Conde D, o marido da princesa Isabel, também era praticante. Inclusive, foi saudado uma vez por capoeirista em verso e prosa. E o filho do jornal O País, que fez a propaganda do Deodoro, o Juca Reis, da República do Deodoro, esse filho desse rapaz foi, inclusive, deportado para Portugal porque praticava capoeira, causando uma crise no Ministério, que, inclusive, forçou ao ministro Quintino Bocaiúva pedir demissão, mas com a parte, nessas reuniões, existem atas autênticas disso, de Duncho de Abrantes, de 1907, inclusive a parte do Rui Barbosa, do Cesar Alvim, defendendo. Isso nos leva a crer e nos leva a entender a influência que a capoeira teve na história do Brasil. Essas personalidades que praticavam capoeira praticavam de uma maneira escondida, inclusive, porque não podiam relatar que eram capoeiristas, não podiam nem admitir que eram capoeiristas, mas a arte era bonita e eles tentavam fazer escondidos. E assim, como é que diz, os negros foram, como é que diz, se divertindo
se escondendo e sendo perseguido, mas a capoeira resistiu como toda manifestação cultural do negro. Até que na década de 30, como eu falo no meu livro, Capoeira Angola, a capoeira foi uma portaria do então secretário da Educação, permitindo que ela fosse ensinada nas escolas. O aprendizado de capoeira sempre foi a rua, sempre foi a praça, sempre foi as esquinas, era isso que era o aprendizado de capoeira. Então começou a se desenvolver nas academias. E agora aí já com uma nova dimensão, com uma nova estrutura social. Já lá, em vez de ser somente povão, negão, os negros, eram também autoridades, eram deputados, eram políticos de todas as espécies, médicos, advogados. Inclusive, o Bimba se orgulhava muito de falar que um dos alunos dele teria sido o ex-governador Lomanto Júnior. Então, a capoeira ficou assim como uma espécie de chamariz do momento. Até um ponto quando começou a infiltrar no país com mais intensidade as danças, os jogos as lutas orientais. Aí começou todo tipo de judô, karatê, taekwondo. Então as academias começaram a cair, aos poucos cair, o pessoal se afastando e ficando somente se dedicando a esse tipo de luta oriental. De modo que hoje tem muito pouca academia. O mestre Pastinha, ele era um capoeirista, um dos melhores capoeiristas daqui de Salvador. E ele aprendeu capoeira com um africano, mas ele não se julgava ser o melhor, ele sempre dizia, não, eu ainda estou aprendendo capoeira. Como eu continuo com a mesma linguagem dele, eu ainda estou aprendendo capoeira, com aquele aluno mais duro de eu ensinar capoeira, com esse eu estou aprendendo. Este quadro é de autoria de mestre Pastinha, saudoso mestre Pastinha, o que tinha sua academia no Pelourinho, e o que enfrentou tudo para que a capoeira Angola se divulgasse e ficasse sendo a verdadeira capoeira, porque mestre Bimba anexou certos golpes novos na capoeira, né? E Pastinha não conservou a capoeira de Angola como era mais lenta e para mim mais bonita, porque com a velocidade se perde muito dos movimentos, que é uma das belezas da capoeira. A capoeira inicial no Brasil foi a capoeira chamada Angola, quer dizer, uma capoeira em que os jogadores eles não se pegam, mal se tocam. Essa capoeira foi a dos velhos africanos, dos negros, de um modo geral. Depois, com o aparecimento de um angoleiro chamado Bimba, este angoleiro, como tinha um conhecimento de lutas estrangeiras, sobretudo a luta francesa Savata e algumas outras lutas orientais, ele procurou fazer uma espécie de acculturação das lutas orientais com a capoeira propriamente dita. Então criou uma maneira de jogar que ele chamou capoeira regional, porque era uma capoeira propriamente inventada por ele, com uma série de golpes, mas com esses golpes a base mesmo da capoeira regional é a Angola, agora acrescida de golpes de lutas orientais.
vieram negros de várias nações africanas, mas em nossa cidade, em nosso país, nós tivemos mais a presença de negros angolanos, da nação Bantus. E por isso é chamada de capoeira de Angola, porque ela veio com esses negros vindos de Angola. E a capoeira de Angola é a forma mais pura do negro mostrar toda a sua forma de luta, toda a sua condição de lutar contra a repressão. Olha, só existe um tipo de capoeira. Com todo respeito ao mestre Bimba, que já morreu, e os alunos dele, o mestre Bimba foi angoleiro como eu fui. Ele aprendeu Angola primeiro do que eu. Então não existe capoeira regional e nem capoeira em Angola, existe capoeira. Manda cantar uma cantiga de capoeira em Angola que eu não sei. Eu não aprendi capoeira na Angola, eu aprendi aqui na Bahia, em Salvador. O mestre Bimba aprendeu em Santa Amaro. Ele é capoeirista. Agora, ele foi um cara inteligente, então ele criou assim capoeira regional, que está na região da Bahia, mas não existe. Repare, se na capoeira Angola tem berimbau, na regional tem, as cantigas não é mesma, os toques não é mesmo. Agora, se eu toquei Angola, tem que jogar devagar. Se eu toquei instrumento grande, o cara tem que apelar para a ignorância. Mas não existe dois tipos de capoeira, de maneira nenhuma. O gato era fantástico, um mestre de capoeira, assim, incrível. E sensível, e a relação com as primeiras mulheres que estavam aprendendo capoeira, não sei se fomos as primeiras, mas naquela época nós éramos as únicas, mas ele fez uma coisa terrível comigo. Ele preparou uma demonstração depois de alguns meses, e foi minha mãe, algumas paqueras, tal, que chamou para assistir. E lá pelas tantas começamos a jogar, ele veio jogar comigo e de repente, me deu uma rasteira inesperada. Eu caí razoavelmente bem, mas que fiquei assustada, fiquei, não esperava aquela rasteira do mestre. É aquela coisa do mestre, né? Ele sempre tem um golpe que ele ainda não ensinou, e o discípulo tem de estar sempre atento, porque vem aquele golpe que você ainda não sabe. Para mim, o maior capoeirista do mundo foi o meu mestre, que foi ele que me ensinou. O meu mestre tinha o nome de Antônio Raimundo, apelidado por Aberrê. Ele era preto, casado com mulher branca. Ele usava uma camisa azul e branca cheia de medalha. Mas naquele tempo não tinha competição, aquela medalha era enfeite, né? Quando eu já estava assim, bem treinado, disse, meu filho, agora você procura outras academias, não chamar academia, chama assim, outra vadiagem, você aprender. O que você achar de bom, você fica para você. O que você achar de ruim, você deixa lá. Então, eu ia em outras academias, eu ia aqui no Engenho Velho de Brotas, aqui, eu ia lá no Retiro, onde tinha negócio de roda de capoeira, eu ia. E o meu mestre morreu da seguinte maneira. Um dia ele comeu um feijão de fato, um dia domingo. Então um aluno dele jogando, tomou uma rasteira, caiu. Ele com aquilo se sentiu desmoralizado, aí comprou o jogo, né? Foi jogar com o cidadão. Que quando ele deu uma U pra lá, que deu U pra cá, já caiu. Como é difuminada, né? Então naquele tempo chamava congestão. Ele morreu assim. Tive 4 mestres. Um de Ilha de Maré, outro de Santa Amaro e 2 de Piripiri. Estão vivos, outros estão mortos. Mas eu estou vivo, por mim e deixo os outros. O mestre cansa, vai chegando para a idade, ele cansa, então tem que ter uma pessoa para ajudar ele, né? Porque um mestre, por mais forte que ele seja, ele não pode puxar 20, 30 alunos de uma vez. Então tinha que ter um contramestre para ajudar ele. Hoje não, hoje é assim, é mestre, é professor, é monitor, modificou, né? Mas tudo vem dando mesmo, tudo é farinha com açúcar. Eu amei ela até hoje. Tenho 68 anos de idade e 48 de jogo. Agora eu não posso mais jogar, estou doente. Não posso mais jogar capoeira. Ensinei muita gente. E amo, é o esporte que eu estimo. É essa luta Angola. Eu estou com um problema de
e um nervoso nesse braço esquerdo. Eu fabrico birimbau para vender, para passar a minha vida. Ganhei uma casa de presente dada por Luiz Pedirujo. Casinha mais ou menos que dá para eu viver até o fim da minha vida. E ainda fazendo, eu melhorando, ainda ensino ainda. Mas por hora eu não posso ensinar. É uma roda de confraternização, de joga mestre, joga alunos, joga educados e mal educados. Claro que o mal educado é na minoria, entende? E por isso que acontece, mas nem sempre acontece, os eventos nunca terminam em quebra-quebra. Hoje em dia não existe um reconhecimento assim, no caso de um reconhecimento como profissional, sabe? Mas existe sim aquele reconhecimento já popular, sabe? O cara ensinar capoeira, ele tem que ter uma vivência de capoeira há um tempo, sabe? Tem que tá participando de roda, de eventos, ser conhecido na área, ter uma boa didática de ensino, sabe? E realmente as pessoas reconhecerem o seu trabalho. Eu acho que, mas realmente, assim, no lado profissional de um documento, as pessoas dão diplomas, sabe? Mas é uma coisa muito no meio capoeirístico. Não é uma coisa registrada nem nada, é uma coisa simplesmente no meio capoeirístico. Então essas pessoas são aptas, mas aí isso é todo um envolvimento, sabe? O aluno só começa a dar aula, só se torna um monitor, um professor, a partir do momento do reconhecimento do seu próprio mestre, onde ele facilita e abre um espaço para o seu próprio aluno já fazer a continuidade do próprio trabalho dele. Martelo rodado! Pisão! Macaco! Sobre essa. Xangô. Aqui nós não trabalhamos a nível de academia, nós trabalhamos a nível de grupo. Quer dizer, as pessoas quando se comprometem a vir trabalhar no grupo, as pessoas já sabem de algumas exigências nossas. Então, a nossa preocupação não é que o aluno pague a mensalidade, mas sim que o aluno leve em frente o trabalho Capoeira Angola. Agora, as pessoas que procuram o nosso trabalho são as pessoas das mais variadas classes sociais, raças, a gente não faz distinção. Quer dizer, basta a pessoa ter um amor pela Capoeira Angola e ela procurar a gente que a gente vai começar a trabalhar junto. O que é mais importante é o amor que a pessoa tenha pelo trabalho Capoeira Angola e o compromisso que ela vai ter logo a seguir. O birimbau, ele já foi gente. Querem saber? Os velhos mestres da capoeira contavam que uma mocinha bebia água numa fonte quando um guerreiro inimigo, tentando seduzi-la, terminou por causar a sua morte. Ao morrer, o corpo da donzela se encantou no birimbau. Os seus cabelos se transformaram na corda do instrumento. As mãos postas em concha, ela bebia água, lembram-se? Se transformaram na cabaça. O resto do corpo se encantou no arco do birimbau. Diz ainda a lenda que o seu espírito está ao lado do corpo até hoje, não se separou, chorando, gemendo
Este choro, este gemido é exatamente o som melancólico do berimbau. A importância dos instrumentos na capoeira é uma importância básica e primitiva, principalmente o berimbau, o pandeiros, são os primeiros instrumentos usados pelos negros como base rítmica e que fez também com que a música se mostrasse presente em qualquer manifestação cultural. A capoeira, que é de origem africana, veio para o Brasil trazida, evidentemente, pelos escravos, e aqui ela tomou corpo e, vamos dizer assim, influenciou toda uma nova música que estava surgindo, ou que veio surgir depois, aqui no Brasil. A capoeira ela traz consigo uma música muito característica e de uma riqueza rítmica e melódica muito grande, que foi naturalmente aproveitada pelos compositores brasileiros, ou ainda continua sendo aproveitada em todos os seus aspectos, seja como arranjos ou mesmo introduzindo e transformando toda a temática da capoeira em obra mais sofisticada, com orquestra sinfônica, por exemplo, e os compositores utilizam o toque da capoeira, os ritmos e mesmo os cantos, aqueles cantos que muita gente até conhece de ouvir e de ver o jogo da capoeira, que já é uma manifestação folclórica da Bahia, que atrai milhares de turistas todo ano aqui para Salvador. E a chão tava cantando, e a chão tava cantando, é meu pé na cidade de Açu. Quando apareceu um negro, e meu pé com a espécie de urubu. Tinha casaca de solo, e meu pé tinha calça de couro cru. Esse braço redobrado, e meu pé da grossura de chinelo. Tinha um olho encarnado, e meu bem, outro olho era amarelo. Convidou Riachão, oi meu bem, para cantar o martelo. Riachão respondeu, no canto negro desconhecido. Ele pode ser escravo, oi meu bem, anda por aqui fugido. Eu sou livre como um vento, oi meu bem, tem minha linguagem nobre. Nasci dentro da grandeza, oi meu bem, não nasci na raça pobre. Ai, 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 Dê, joga bonito que eu quero aprender. Ai, 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 Dê, joga bonito que eu quero aprender. Ai, 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 Dê. O mestre verdadeiro de capoeira, ele tem que saber tocar pandeiro, tocar berimbau, tocar gugu e tocar reco-reco. A tabaca é de outro dia, que a tabaca sempre foi de candomblé e de samba de roda. Se o mestre sabe tocar pandeiro, berimbau, gugu e reco-reco, ele é o mestre, que ele sabe transmitir tudo ao aluno. Se ele não sabe tocar isso tudo, ele vai me perdoar, eu chamo eles de falsos mestres. E outros botam até disco para tocar, para ensinar. Oh meu Deus, o que é que eu faço?
para viver neste mundo. Sendo limpo, sou malandro, sendo sujo, sou imundo. Oh, que mundo velho, grande, oh meu bem, oh, que mundo enganador. Eu digo dessa maneira, foi mamãe que me ensinou. O calado é vencedor, para quem juízo tem. Quem espera ser vingado, oh, meu bem, não rogar praga ninguém. Água de beber, água de beber, camarada. Ferro de bater, ferro de bater, camarada. O batizado é de importância muito fundamental para o aluno novo, pois envolve quando o aluno participa de uma roda de capoeira pela primeira vez, com um mestre convidado. E a forma que a gente usa para esse batizado é a forma do aluno escolher o seu próprio padrinho, aquela pessoa que vai pela primeira vez jogar com ele numa roda de capoeira. Os apelidos surgem a depender da característica da pessoa, sabe, um sobrenome, um local que ele mora, ou alguma coisa que ele pareça, um animal, saca? Vamos dizer assim, tipo de atitudes que ele tem que pareça com um animal, certo? E com pessoas assim de desenho animado que a gente gosta de usar muito. Mas existem várias formas de fazer apelidos, sabe? Tem pessoas que tiram de nome de peixe, sabe? Vamos dizer, o mestre camisa mesmo no Rio usa muito isso. Cada ano ele usa uma coisa, sabe? Um significado. Vamos dizer, um ano ele só tira nome de peixes, outro ano ele só tira nome de aves, outro ano ele tira em palavras em urubá, sabe? Essas coisas todas. Mas o batizado, em modo geral, tem uma importância muito grande para o aluno novo, sabe? Porque pela primeira vez ele entra realmente no mundo da capoeira, onde ele se envolve com outros capoeiristas de outras academias, se envolve com outros mestres, conhece outros mestres e sente a energia de ser capoeira. A capoeira, além de uma luta, de uma expressão, ela é também uma filosofia de vida, né? E filosofia não cabe ao homem ou à mulher. É mulher, a gente é mulher e tá nessa filosofia, né? De vida. Aprende muito, né? Dentro e fora. A gente vive, assim... Aprende a ser verdade mais, né? Assim, a respeitar as pessoas. Aprende um monte de coisa. E assim... Ser mulher e jogar capoeira é bom, né? Porque a gente também é forte, também tem isso. A capoeira significa para mim uma paz de espírito muito grande. Quando a gente está praticando a capoeira, a gente se sente de bem com a vida, de bem com o mundo. Em 62, antes de 64, né, que eu e Laís, nós fomos estudar, nós fazíamos na universidade, nós fazíamos dança e fomos estudar com gato no Alto do Calabar. Era difícil chegar lá e duas mocinhas, né, isso é incrível. E gato tinha muito cuidado, porque nós éramos as duas primeiras mulheres que estavam jogando capoeira e a rua ficava toda, vinha para a janela e ficavam gritando e tal. Então ele fechava as janelas e a porta e a gente jogava lá só com os tocadores e com os colegas. Para nós, especificamente as mulheres do grupo de capoeira Angola Pelourinho, o papel da mulher, hoje representado dentro da capoeira, é dado de uma forma revolucionária. A partir do momento em que os espaços e a forma adotada para a política de corpo feminina é completamente contrariado
dentro dos princípios da capoeira Angola. A gente observa que o medo, a gente observa que a falta de uma massa muscular extremamente rígida e rigorosa não são pré-requisitos necessários à prática da capoeira. Daí a capoeira Angola ter para nós mulheres um sentido extremamente renovador, no sentido de transformar-nos, né, em pessoas aptas, capazes a estar presente no mundo sem precisar, para isso, a adoção de uma filosofia de competição, de uma filosofia de medição de força. A gente se acredita e mostra a forma como a gente se acredita, lutando e respondendo, através da capoeira, toda e qualquer forma de opressão. Não apenas como mulheres, mas como pessoas de um modo geral. A gente sofre muita recriminação, né? A gente, enquanto mulher, praticando capoeira. A gente sofre recriminações da sociedade, no modo geral, na família, né? As pessoas geralmente se assustam, poxa, né, mulher fazendo capoeira, como é que é isso? Principalmente eu, que sou mãe também, sou dona de casa, trabalho fora, né? Que é toda uma batalha, né? Com relação a isso. Agora, a minha história é de uma admiração pela capoeira já desde muito tempo. Eu sou de Belo Horizonte e lá eu já parava nas rodas, ficava admirando aquela capoeira que era praticada ali. Mas eu absolutamente não tinha nenhum conhecimento da capoeira Angola, né, que é a que eu pratico hoje. Temos até elogiar sobre a participação da mulher dentro da capoeira. É um espaço que ela está ocupando dia a dia e ocupando em si com as maiores possibilidades e perspectivas que tem na capoeira. Eu gosto de jogar capoeira, certo? Porque eu acho que isso me faz bem. Para mim, capoeira é uma coisa baiana, uma coisa artística que todo baiano deve praticar. Principalmente as crianças, para se desenvolverem mais. Na capoeira, eles se desenvolverão. Assim, o jogo é uma luta, aprender, bom para defesa, ataque também, mas só praticar defesas. Comecei a ensinar capoeira às crianças com 14 anos e daí vim desenvolvendo um método que atraísse bastante o interesse dessas crianças. E este método que hoje utilizamos é o método natural. Acho a importância da criança na capoeira, que desenvolve muita coisa, coordenação, né? O crescimento dela. É uma idade assim básica que eu acho importante, 5 anos. Eu faço um trabalho com criança no Rio e eu vejo um bom andamento do trabalho, entendeu? E eu acho que às vezes tem algum preconceito, de alguns pais não querem botar a criança na capoeira por motivo disso, motivo daquilo, mas acho que é importante botar, entendeu? Não discriminar ela. Deixar ela fazer a capoeira, que é muito importante. Ela se solta, tem uma criança lá que se solta, fica à vontade na capoeira. Nós trabalhamos com a clientela e com a faixa etária de 9 a 16 anos com meninos de rua.
meninos da FAMEB, meninos que ficam pela rua, no intuito de educar, de ensinar como um esporte, de procurar fazer mais tarde com que essa criança tenha a capoeira até como um trabalho, ensinando capoeira. Nós procuramos informar essa criança, induzir ela ao caminho certo da capoeira, porque todos esses meninos de rua, eles já têm noção de uma capoeira de rua, de uma capoeira marginalizada. Então nós procuramos tirar isso para desenvolver um trabalho sério, correto, onde ele venha a aplicar esse trabalho na sociedade. Nós procuramos socializar eles, levando para nossas academias. Nós temos um grupo, que dentro desse grupo nós desenvolvemos um método de trabalho todo voltado para essa criança carente. Eu vejo o deficiente na capoeira, eu acho normal, porque veja bem, eu acho que as pessoas que procuram a capoeira procuram com várias finalidades. Uma para aprender defesa pessoal, outras procuram porque um amigo está na capoeira, outras por condicionamento físico, outra até pela cultura, entendeu? Agora, o deficiente, normalmente, ele é marginalizado, mas na capoeira não, quer dizer, ele se limita, às vezes, em alguns movimentos, mas a gente procura dar aquele apoio, porque a capoeira é nossa, aquele jogo nosso, o cara vai levando, cada um aprende aquilo que consegue aprender, sem cobranças, entendeu? Então o deficiente é visto dentro da capoeira, como capoeirista, como um ser humano normal, entendeu? Eu tive, por exemplo, casos na academia de elementos que tem um lado todo paralisado e aprendeu capoeira. Eu tive um outro que falou pra mim na rua, eu vi você jogar, eu achei lindo, eu gostaria de aprender capoeira. Eu falei, por que não aprende? Aí ele desabotou a manga da camisa e mostrou que tinha um braço fininho. Eu falei, porra, se isso fosse problema, você já era mestre de capoeira. O cara foi na minha academia, fez a matrícula e aprendeu capoeira. E toca todos os instrumentos que pertencem à capoeira, o berimbau, o pandeiro e o atabaque.